Estamos ao vivo. Vamos lá, vamos lá. Você que está chegando aí, cliente EBS Digital, ajuda a gente compartilhando. Daqui a pouco eu vou chamar o nosso gestor, o nosso CEO, o Edson Miranda. A gente vai compartilhar aqui algumas sacadas, alguns detalhes do digital, alguns detalhes sobre a digitalização do seu negócio de varejo de material de construção. Como que a gente tem conseguido ajudar clientes, Vai me contando aí como é que está o áudio para você, como é que está a sua visualização da câmera, como é que você está me ouvindo aí. Você vai clicar nesse botãozinho do aviãozinho, vai enviar para o máximo de amigos que você conhece, de pessoas que você sabe, que tem acompanhado o nosso conteúdo, o conteúdo do Edson, tem conhecido o nosso negócio, sabe como a gente tem ajudado materiais de construção a se reinventar, de fato, a mudar a história dos seus negócios, trazer essa digitalização, essa parte da tecnologia para ajudar, para compartilhar e para essa mudança de cenário do material de construção. Então, tá aí Fernanda entrando, o Edson Miranda já está aí presente na live. Você vai aí compartilhando, clica nesse botão do aviãozinho e chama aí o máximo de pessoas que você conseguir chamar. Hoje nós vamos entrar aí em alguns detalhes, de 5 passos para você digitalizar o seu negócio. A Clara entrou aí na live, seja bem-vinda, Clara. Seja bem-vinda, Clara da Falmar, é um dos nossos clientes aí de sucesso do material de construção, tem se reinventado, tem verdadeiramente vivido esse fator de digitalização do material de construção. Vou chamar o Edson aí para já estar conosco, chamar o Edson Miranda, nosso CEO. Ele está aí entrando na nossa live, participando, compartilhando um pouquinho aí de como a gente tem ajudado nossos clientes, como a gente tem potencializado diversos materiais de construção. Hoje tem acompanhamento direto, como mentorias empresariais. Hoje a gente entra desde a gestão, do software de gestão, enfim. E existem essas áreas que a gente consegue ajudar, o software, o marketing, a mentoria, o e-commerce. Então a gente faz esse planejamento de digitalização completa de um material de construção, ou seja, outros negócios. Então, está aí chamando o nosso Edson Miranda. Se ele entra aí na nossa live. Seja bem-vindo. Boa! Conta aí, pessoal, como é que está o áudio, como é que vocês estão aí percebendo, como é que está aí para vocês aí essa live. Conta um pouquinho aí. Tá legal o áudio? Estão conseguindo ouvir a gente? Como é que está aí? Me conta. Seja bem-vindo, Vitinho, Juliana. Sejam bem-vindos aí a essa live da EBS Digital. Tá aí o Edson. Miranda. Opa, áudio está ótimo. Obrigado, Clara. E entrando aí. Sejam bem-vindos. Vai compartilhando essa live. Edson, fala um pouquinho aí para a gente ver se o áudio está legal. Tudo bem? Prazer. Sensacional estar junto aí hoje. Estão me ouvindo bem aí? Tá? Vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho aí do que a gente tem feito e ajudado os donos de construção. Tá bem aí? Conta aí, pessoal, como é que está o áudio do Edson aí. Conta um pouquinho para a gente. Tá legal o áudio do Edson? Estão conseguindo ouvir? Para tratar, para ajudar, a comunicar, tem ajudado na dinâmica de troca de software, de entender que o software pode ser uma grande ferramenta de uso, uma grande ferramenta estratégica, o marketing como ferramenta estratégica, o e-commerce. Então a gente tem conseguido fazer isso aí. Ó, a imagem do Edson está um pouquinho turva, mas áudio bom. Obrigado, Clara, pelo feedback aí. Clara sempre nos apoiando nas lives, sempre nos ajudando aí, sendo uma grande parceira nossa. Ficou melhor agora? Obrigado, Clara.
Vê se melhorou um Show pouquinho de aí. bola. Show de Botei no bola. 3G Vamos lá. agora. Voltou? Vamos ver aí. Melhorou a imagem. Obrigado. Valeu, Clara. A gente vai falar um pouco aí do material de construção hoje, só para a gente dar um overview. O material de construção hoje ele tem uma base de 140 mil materiais de construção no Brasil. Então é um ramo que cresceu muito, que tem uma crescente, pode estar aí chegando, essa pesquisa acho que é de 2019, então pode estar chegando aí seus 150 mil lojas de material de construção, mas nem todas são especializadas, né? Nem todas têm esse foco no produto. 98 mil são mais especializadas, mas cerca de 70 mil elas são mais familiar, né? Vem daquele núcleo que vem de família, né? De pai para filho, e eles vêm trazendo um pouco essa essência, né? Da não digitalização do pai, né? Eles trazem muito essa ideia do papelzinho, né? Do caderninho. O Edson está aí há muito tempo informatizando também o material de construção, né? Pode nos contar um pouco do que a gente acaba encontrando aí no meio do caminho, né? A gente vai compartilhar algumas coisas que a gente encontra, né? Como a gente tem ajudado Exatamente. a potencializar isso, a digitalizar isso, né, Edson? E é exatamente isso, né? Eu venho de material de construção, por exemplo, desde 2007, né? Então, por exemplo, quando as notas eram no balcão de papel, né? E para além disso, né? Então, ter sistema era uma coisa muito típica na época, né, nesse sentido. Mas eu acho que a primeira frase, né, eu gosto muito conectado com a gente e você anotando, né? A primeira coisa que acontece muito é que o processo de digitalização, as pessoas associam a um software, né? Mas na verdade o processo de digitalização tem conexão muito com a cultura que você se transforma, com a dinâmica, né? Então, assim, hoje o Renato aí vai trazer esses 5 passos aí, a gente vai trabalhar um pouco desses 5 passos aí, então, para a gente poder trazer clareza sobre esse tema, para trazer clareza para os desafios e os dilemas estratégicos das lojas de material de construção. Então, bora lá, Renato, vamos entrar no conteúdo aí, fala para mim aí qual seria o primeiro passo, né, para uma empresa que quer se digitalizar, quer se modernizar, né? Qual seria o primeiro passo para essa empresa? Fala para a gente aí. O primeiro passo que eu vejo, as empresas precisam entender, né? O dono de material de construção, ele precisa entender que existe um caminho sem volta para a digitalização do negócio. Ele precisa entender que ele necessita estar no digital. Na verdade, eu preciso estar onde meu cliente está. Se o meu cliente hoje está empoderado de um celular, ele está empoderado, né, de uma conexão com a internet que outrora não era comum, hoje ele está mais conectado e está mais exigente. Então, se ele está mais exigente, ele está esperando do seu negócio um pouco mais. Ele está esperando do seu negócio, né, uma postura diferenciada. Acho que essa é a palavra, né? Os materiais de construção, eles precisam ter uma postura que comunique com esse cliente, com esse novo perfil de consumidor, né? Então, de repente, eu olho para a minha base de clientes e tenho muitos clientes e eu estou confortável no balcão esperando que essas pessoas saiam de casa e cheguem, né? Mas eu acabo não entendendo que a intenção de compra, muitas das vezes, ela começa no digital. Quando eu olho uma campanha que alguém subiu lá na internet, quando eu olho um anúncio, quando eu olho uma imagem atrativa, né? A gente vai falar um pouco aqui de imagens atrativas, né? Para acabar trazendo essa diferenciação entre eu trazer uma boa imagem ou trazer uma foto qualquer que eu vou lá e tiro e coloco na internet. Não é isso que a gente quer mostrar aqui hoje. A gente quer mostrar que você precisa se posicionar. O material de construção hoje precisa estar posicionado. Acho que o primeiro passo é entender que precisa se posicionar. E é muito interessante sobre essa dinâmica de posicionamento, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar em loja física, né? Então, por exemplo, você tem um terreno, você bota a loja, você tem às vezes um galpão, então você tem um lugar de domínio, certo? E quando você tem esse lugar de domínio, é um território ali que você domina, você se posicionou numa região, numa esquina e tudo mais, e acontece nesse processo de digitalização, vamos dizer assim, você também vai dominar um novo terreno. Só que não é um terreno que está fisicamente, né? Então, à medida que a gente se percebe sobre isso, ou seja, fica atento, abre radar para isso, a gente acaba entendendo que o meu posicionamento faz diferença.
E para se posicionar, eu preciso realmente diagnosticar onde eu estou. Esse é o maior gap, muitas das vezes, que a gente vê, é justamente não entender o cenário que está. Né? E quando a gente começa a perceber, estar presente para isso, a gente pode dar um salto quântico realmente no nosso negócio. Faz sentido, Renato? É isso? Verdade, verdade, Edson. Esse compartilhar seu é muito importante, né? Porque a gente olha, muitas das vezes, um posicionamento da loja física, né? Da estrutura física, né? Uma mudança de fachada, né? Uma mudança que muitas das vezes ela vai estar envolvendo somente a parte estética do negócio, né? Mas aí o seu pessoal não muda, a sua forma de pensar não muda, a sua maneira de atender não muda, o seu tipo de atendimento não muda, porque você acaba não olhando que existem passos por trás que eram para ter sido dados, né, antes desse posicionamento de fachada de loja, não é isso? Então... é sobre muito essa mudança de mentalidade, né? No sentido de percepção que existe um outro jogo. Eu sempre digo que existe essa necessidade de se reinventar como material de construção, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Como é que eu reinvento meu negócio para que meu negócio continue sendo competitivo? E hoje não tem, né? A gente sempre tem aquela frase de Bill Gates, né? Qual é que é a frase? Né? Ou o seu negócio está na internet ou ele não existe mais, né? Então, tem muita conexão com isso. Então, essa live aqui, então, é um convite para você ficar até o final, que é justamente a gente vai elucidar isso, trazer clareza, trazer direção, para que você entenda e entre nesse jogo, que essa é a nossa proposta aqui, para trazer clareza para você. Bora lá. Exato, exato. Então, Edson, obrigado aí. Esse compartilhar é interessante, né? Porque o Edson, ele acaba vivendo muito de perto dentro do material de construção, como ele tem um processo de acompanhamento e mentoria, ele acaba vivenciando muito essa tratativa, essa mudança de mentalidade que o dono precisa ter, né? Essa expansão da mente, né? Porque eu ouço muito isso do Edson, né? A empresa ela tem o tamanho da cabeça do dono. Então, se a cabeça do dono não explode para o digital, ela não foca na digitalização, na mudança de cultura, cara, nada muda. Porque a fachada muda, mas a empresa tem a mesma cabeça, tem o mesmo dono, tem as mesmas pessoas lá dentro. Foi só uma mudança de fachada. Cara, se isso não foi entendido pelo dono de material de construção, esse posicionamento não vai ter força, né, para durar a longo prazo. Né? Porque se eu olhar para daqui a 5 anos, né, como que eu quero estar como um posicionamento de marca na minha região? Será que se crescer um home center ao meu lado, ele acaba comigo? Né? Então, eu entender que durante esse caminho, durante essa trajetória, vai exigir um plano de ação para esse negócio. Além do plano de ação, vai existir, além dessa linha, que é a direção, que eu vou ter esse plano de ação, vai existir os percalços que eu vou ter que driblar, né, que eu vou ter que sair por um lado para o outro, repensar a estratégia, contar aqui um pouco do que a gente acompanha aqui do Edson. Edson é um cara muito intenso, né? Ele é muito intenso para as mudanças de mercado, ele acaba tendo uma visão muito à frente, né? E a gente tenta estar do lado dele acompanhando essas mudanças. Então, numa sexta a gente está com uma mudança, mas durante a semana a gente vai alinhando, rodando PDCA, entendendo que precisa, de repente, fazer um alinhamento e um ajuste, ele vai lá e pega, ó, é esse ajuste que a gente vai fazer, e a gente está todo dia pensando como que a gente vai ser 10 vezes melhor, 1000 vezes melhor, como que a gente potencializa isso, né? Isso é muito legal. E duas palavras que fazem muito sentido nesse período agora de incerteza das lojas de materiais de construção, de incerteza para onde vai o mercado, de incerteza qual é a maneira de se posicionar. Eu gosto de duas palavras que é o quê? Adaptação e agilidade. Eu acho que hoje o empreendedor, que é um empresário, que é alguém que está tocando o negócio, que tem folha de pagamento, que tem logística, que tem caminhão, que tem todo um processo ali, eu preciso pensar o seguinte: como é que eu adapto o meu negócio para esse novo tempo? E a digitalização entra justamente nesse ponto, ou seja, de adaptação e agilidade. Porque hoje não vence quem tem a melhor estratégia, vence quem consegue ser mais ágil e se adaptar ao cenário, né? Então, o cenário está muito volátil, né? Por exemplo, a gente está vivendo e vai viver um ano muito desafiador no sentido de interferências, né, no nosso negócio. Antigamente, os alvos, né, a gente fala isso, que o alvo era muito fixo, né? Hoje o alvo é móvel. Então, o dono de material de construção entender que a digitalização ela não é um aspecto tecnológico somente.
é uma transformação de cultura, né? No final aqui, a gente vai dar um framework, os pilares que nós temos aqui na empresa que ajudam os donos de materiais, a construção, a diagnosticar o seu cenário, tá? Então a gente está só no começo, então compartilha aí, se você conhece algum dono de material de construção, conhece alguém que precisa estar aqui, então compartilha, que vai ser sensacional aí. Então, qual é o segundo passo aí, Renato? Que a gente consegue... O segundo passo é a gente entender que a gente pode usar uma ferramenta ao nosso favor, né? A gente digitaliza muitos materiais de construção, mas a digitalização ela não para no software, como o Edson disse. O software é uma ferramenta que a gente vai usar a nosso favor. Então, nessa ferramenta, nós temos muitos recursos que a gente pode explorar. E o que a gente acompanha, né, nas migrações de software, no acompanhamento de diversos donos, que a gente faz reuniões aqui diariamente, a gente conversa com muitas pessoas, e a gente acaba entendendo que existe muito dinheiro na mesa com ferramentas que, de repente, não estão suprindo a sua necessidade. Esse é um ponto. É uma ferramenta que não te entrega um curva ABC de produtos. É uma ferramenta que não te entrega um curva ABC de clientes. E é sensacional a forma que a gente pode usar as ferramentas, né, que a gente tem na mão de uma maneira estratégica. Né? E, às vezes, o dinheiro está ali circulando de uma maneira, vamos dizer que lenta, através do cliente que entra no balcão, mas essas pessoas que compram hoje, elas poderiam ser cadastradas. Olha só, outro feedback que a gente acaba conseguindo compartilhar com os clientes tenha o cadastro de quem compra na sua loja. E muitas das vezes isso está sendo deixado de lado por, exatamente, por preguiça, né? Porque eu cadastrar, eu pegar algumas informações. Aí o Edson tem algumas estratégias que a gente pode compartilhar, que a gente faz com o cliente, né? Para reter esse cliente, para ele facilitar o cadastro. Conta aí, Edson. E olha só que interessante, Karina aí, shopping Matuto, né? Olha o pessoal chegando aí. E o que acontece? Eu acho que isso amplia, né? Isso serve, né, para a dinâmica do varejo, que é justamente entender... usar a tecnologia ao seu favor, né? Eu acho que a gente usa muito essa expressão, usar a tecnologia a seu favor. Ou seja, entender que a tecnologia é um aliado de negócio hoje, ela não é somente um instrumento de obrigatoriedade, né? Ela é um instrumento que eu posso. Eu acho que essa é a grande sacada que a gente virou aqui na empresa a nível de software, né? O que acontece? A gente tem a dinâmica de software de gestão, a gente tem a dinâmica de implantar sistemas, né? Só que o que a gente quer? A gente quer levar o cliente para o próximo nível, que é o quê? É não somente fazer a empresa funcionar, mas levar ele a ter dados e métricas do seu negócio. Isso é que traz clareza e faz ele tomar novas decisões. E aí sim, ele evolui na jornada, que é o quê? Ele sai do empirismo, né? Não somente da inspiração, para uma análise de dados. Ou seja, eu tenho dados para mitigar, para medir. E aí a gente pode trabalhar aqui, né, ticket médio, ou seja, indicadores de resultado. Ou seja, é usar essas dinâmicas para provocar isso. E hoje a gente vive isso, né? E à medida que a gente exercita, olha aí, a gente bateu 10 pessoas, legal, muito bom ter vocês aqui. E aí só abrindo para você, como é valioso os dados num momento como esse. Hoje, vence quem conhece melhor o seu cliente. Anote essa frase aí. Hoje, vence quem conhece melhor o seu cliente. Quem conhece melhor de comportamento. Não é somente sobre produto. Né? E a gente pode falar de estratégia de growth, estratégia de crescimento. Se a gente for pegar, a gente tem 3 pilares lá. Eu posso focar no produto, posso focar no marketing, ou posso focar justamente em aspectos, né, de venda direta. Né? Então, olha só que interessante, eu amplio isso, então quando eu me abro para isso, eu dou saltos quânticos no meu negócio. É sobre isso, usar a tecnologia ao seu favor. Fala aí, Renato, é isso? Fala comigo, é isso. É isso. Quando a gente olha para a tecnologia, eu recebo muitas reclamações, muitas das vezes, de negócios, Edson, que estão preocupados com determinada área do segmento de material de construção, por exemplo. Há uma preocupação muito grande hoje com a entrega, né? Entregas caras, entregas de produtos que são pesados demais, né? Como areia, cimento, enfim, produtos que têm uma margem muito apertada, né? Esses dias eu compartilhava isso com o Edson soltou alguns ouros aí, que isso acontece só em mentoria, Mas acho que ele consegue compartilhar um pouco com a gente, né? Porque quando eu conversei isso com o Edson, as perguntas que ele me fez foi o seguinte, cara,
quais dados esse cliente levanta para dizer que essa entrega está sendo muito cara, né? Porque muitas das vezes uma entrega hoje está sendo cara, mas qual é o futuro desse cliente que comprou hoje? Porque muitas das vezes hoje ele está na fundação comprando algo pesado, mas daqui a 3 meses, 3 semanas, 2 semanas, ele vai estar em uma outra área da obra e que eu nem estou atento para isso, cara. Se ele comprou pesado hoje, amanhã ele pode estar comprando um chuveiro, um piso, uma argamassa, uma coisa mais leve, ou está entregando um outro determinado produto. Conta aí, Edson, entra aí, porque tem o assunto. Saber, isso é sensacional, porque a gente vai maturando isso, né? A gente vai percebendo que o desafio está em olhar para o cliente. Boa tarde, Isa. Ou seja, é olhar para a jornada do consumidor. Grava isso aí. Você precisa olhar para a jornada do seu consumidor, precisa olhar para a jornada do seu cliente. Às vezes ele está comprando cimento agora, só que às vezes está no momento de fundação. Eu só preciso interpretar os dados. Anota aí. Tá? Eu gosto de frases. Se você está comigo aí, grava isso. Eu preciso olhar para isso, debruçar tempo, né? A gente, aquela frase única, gastar tempo, energia e recursos sobre isso, ou seja, de pensar. E aí, algumas pessoas dizem, né, 90% da estratégia e 10% da tática. Né? Às vezes a gente inverte. Eu estou 90% na ação e não, eu dedico 1% à estratégia. E é a estratégia que muda o jogo. Isabela, tudo bem? Boa tarde. Então, assim, é a estratégia que dá o norte para o negócio. Então, olha só que interessante, a gente está podendo aqui conversar, né, e poder validar algumas coisas e trazer luz, trazer clareza, sabe, para contribuir para vocês de forma incrível. Porque, vou dizer para vocês, não tem mágica, é processo. Sabe? E esse segundo passo da digitalização é o quê? É estruturar processos. Né? A gente precisa fazer perguntas para os nossos resultados. Né? Então, por exemplo, eu tenho muita entrega, legal. Beleza, mas qual o ticket médio dessa entrega? Show. Tá? Quais são as variações de itens que tem nessa entrega? Show. Né? Qual é o cliente? Qual é a recorrência desse cliente que entrega? Qual o nível de fidelidade desse cliente? Ou seja, eu preciso fazer perguntas para esses números. E à medida que eu começo a fazer isso, eu descubro ouros, verdadeiros ouros que estão na minha empresa e que eu não consigo acabando descobrir ou acabando conseguindo perceber o valor disso. Então, olhar e ter um sistema e ter uma gestão, um suporte de gestão, um suporte de acompanhamento, que é o que a gente faz em umas mentorias, por exemplo, vai ajudar você a ir para um próximo nível. É sobre isso, sabe? É isso, Renato? Pô, total. Acho que Obrigado. frase final resume, né, o que a gente tem feito, né? Ajudar o cliente a ir para um próximo nível, né? Olha quem está aí, Elisa, aí, o jurídico. Tá na live. Aprendendo também, legal. Então, assim, gente, é entender que existe uma jornada, né? Então, é sobre isso, sabe? Legal. Em breve você vai estar com a gente aí falando sobre processos, né? Vai ser legal, né? Já fica o convívio aqui. Mas fala aí, Renato, o terceiro passo aí, que a gente consegue falar um pouquinho sobre essa dinâmica da digitalização. Então a gente entendeu, primeiro, que a gente precisa estar onde o nosso cliente está, acho que é o seu primeiro passo, é entender que eu preciso estar lá, eu preciso digitalizar o meu negócio, não dá mais para viver anotando no caderninho, sabendo que eu vou pagar, peraí, a pessoa veio me pagar, eu olho aqui, ó. Cara, não dá mais. No sistema você consulta pelo nome da pessoa, você tem todo o histórico lá do que aquela pessoa comprou durante o ano inteiro, cara. Olha, eu tenho rastro. Não dá mais para ser amador com esse papelzinho que você tem aí. Você está me escutando agora, você vai mandar uma mensagem para a gente, você vai fazer um pedido de ajuda, a gente vai fazer uma avaliação do seu cenário, cara, gratuitamente. A gente vai olhar o que você tem e a gente vai te dar ferramentas para você, como a última frase dela foi, ir para o próximo nível. Cara. Seu material de construção, a sua loja, ela precisa ir para o próximo nível. E continuando, o próximo passo que a gente tem que olhar para a digitalização, se a gente começou entendendo onde eu preciso estar. A gente continuou que eu preciso de um software, que é uma ferramenta. Para eu ter dados, para eu tomar ações, o próximo passo que é depois dessa organização inicial, eu preciso agora falar para todo mundo que eu existo, né? Então, exato. Eu preciso potencializar a minha linguagem, se eu mudei de fachada, né? Se eu faço uma entrega boa, porque muitas das vezes a gente conversa, aqui eu converso com muitos empresários, que eles têm excelente tempo e taxa de entrega, cara. Eles têm um excelente atendimento, eles têm uma eficiência operacional tremenda,
Só que isso fica dentro da loja ou só aparece quando a pessoa me visita, ou quando a pessoa entra no meu negócio e acaba comprando de mim. Quando ela compra de mim, ela sabe que eu existo, ela sabe da minha eficiência, mas quantas pessoas estão procurando por um produto que tem na sua loja e elas gostam do atendimento que você já faz, só que elas não te conhecem, elas não sabem que você é, né, quem você é e o que você faz. Então a gente precisa falar para mais pessoas. E uma forma da gente executar isso é a gente ter um marketing, a gente está na rede social, é a gente está de uma forma mais clara, né? Quando eu tenho hoje falo de marketing, a gente fala que a gente consegue mostrar a cara e a verdadeira identidade do seu negócio. Fala um pouquinho aí, o Mauro entrando na live. Mauro in the house. Olha só que interessante, né? É muito sobre visibilidade, né? O que mudou a minha cabeça? Anota aí. Isso é muito importante e valioso, tá? O que acontece? Algumas empresas, por exemplo, a Falmar está aqui assistindo a live, por exemplo, tem 46 anos de material de construção, né? Então, o que acontece? Eu tenho já uma autoridade no setor, e boa parte, 50% dos lojas de material de construção tem mais de 20 anos. Ou seja, já são autoridade no assunto. O que acontece? São autoridade, e aí é um grande poderoso instrumento de entendimento do seu cenário. Você já é uma autoridade. O que a internet te potencializa, ela te dá visibilidade. Então, por exemplo, hoje a gente está falando para algumas pessoas aqui que a gente não sabe de onde todo mundo está falando. Né? Tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio, tem gente de Minas, e a gente está comunicando com essas pessoas. Nós já somos autoridade naquilo que fazemos. Eu já atuo com um ramo de material de construção há 15 anos. Renato, com automação há muitos anos. Ou seja, empresa há 10 anos, ou seja, nós já temos uma autoridade. O que a gente está dando aqui numa live como essa é dando visibilidade àquilo que já somos. Desafio para você empreendedor, para você empresário, para você dono de material de construção, é dar visibilidade ao seu negócio, ou seja, com as estratégias certas, com o posicionamento certo. Olha lá, Santa Catarina ao vivo aí também, Guilherme. É uma rede de material de construção lá de Santa Catarina. Olha só que interessante. Então, a internet, ela dá visibilidade a quem você é, de forma como autoridade. E o que vende na internet? É a confiança. Ou seja, eu criar um ambiente de confiança, criar um ambiente... muitas empresas têm excelentes trabalhos físico. Eu só preciso digitalizar. O que é digitalizar? É tornar público aquilo que você fala um a um. Aquilo que... Às vezes tem gente que atende 10 mil pessoas no balcão, 5 mil pessoas no balcão. Só que não é provado, não é experienciado isso na internet. O que a gente pode fazer? A gente transicionar. É exatamente isso, sabe? É dar voz, é dar visibilidade a uma autoridade que você já é, sabe? E esse é o detalhe, sabe? A Aninha também está aí, sabe? Então, esse é um desafio. Não tem mágica. É justamente a gente ir se posicionando, e mais do que se posicionar, é entender que esse é o jogo, esse é um novo jogo, essas são as novas regras do mercado. E isso é simplesmente isso. Eu preciso o quê? Não somente ficar no balcão, mas dar tempo e energia para pensar estrategicamente como eu consigo fazer mais e melhor a minha jornada e se tornar, e continuar se tornando uma empresa competitiva e relevante nesse tempo. É isso? Fala. É isso. Aninha, a questão da visibilidade, cara, é muito incrível, porque às vezes a gente passa de frente para algumas lojas de material de construção e ela tem uma fachada bonita, ela tem um atendimento bom, e quando a gente olha a rede social dela, não condiz. Ela pega um produto e coloca de qualquer maneira a foto, né? E acaba tirando o desejo de compra do consumidor, o desejo de acompanhar, né? O que vai ser atrativo para a sua marca? A gente pode falar hoje, como o Edson citou, um dos exemplos que já está com um processo bem mais amplo de montagem, que é a Falmar, né? A Falmar hoje ela conta com software de gestão, ela conta com o marketing nosso, ela conta com a criação do e-commerce, que a gente vai falar um pouco mais à frente, ela conta com acompanhamento de mentoria, ela faz reuniões estratégicas com a gente, e às vezes as pessoas vão dizer depois que foi sorte, né? Da Falmar, foi sorte. E tem outro exemplo aqui também. Ó, a Esquinão está aqui também, a Esquinão da construção, né? A gente está lá fazendo trabalho, começando o posicionamento, ou seja, as empresas estão despertando para isso. E isso é um convite, né? Justamente para isso, para ir para o próximo nível, para pensar estrategicamente, para mudar a jornada, né?
material de construção, hoje a gente pode se reinventar. Esse é o convite, né? Como eu consigo se reinventar nesse tempo? Então, hoje a gente criou, né, uma estrutura para justamente acompanhar o dono de material de construção para esse próximo nível, para essa digitalização, né? Seja com marketing, seja com e-commerce, seja com software, seja com mentoria, ou seja, a gente criamos um ecossistema para que realmente a gente leve o material de construção do ponto A para o ponto B. Esse é o nosso desafio e essa descoberta de consciência, à medida que a gente vai falando, né, as pessoas vão tendo consciência, né, ou seja, ampliando, trazer luz, trazer clareza para que você não fique somente focado 100% no operacional e faça a sua empresa, de fato, ter o olhar estratégico e tático que faz ela, de fato, crescer. É sobre isso. Poxa, que bom, que maravilha, maravilha. E o legal é que a gente tem na live aí pessoas que estão vivendo esse momento de transição, né? E essa digitalização de fato, né? Que é o caso da Falmara, o Bazar Brito também está vivendo essa transição. Daqui a pouco vai ter novidade aí, daqui a pouco a gente vai mostrar o que a gente tem feito também lá. Isso vai ser mais visível, mais ampliado, mas já está com o marketing rodando. E olha a diferença quando a gente, às vezes, pega uma rede social e a gente faz uma comparação do antes, né, da EDS e o depois da EDS, né, a gente vê o quanto as empresas começam a caminhar. Mas claro que não existe mágica, gente. Não existe mágica. As empresas vêm para cá para fazer reuniões, a gente faz reuniões de marketing. A nossa reuniões não é só focada em postagem na internet, não. A nossa reunião é focada em entender o seu consumidor, entender de estratégia. Exato. Entender quem é seu cliente, entender como que a sua empresa pode ser melhor, visualmente falando, pode ser mais atrativa, né? Tanto para as pessoas que vão comprar o seu produto, quanto para novos funcionários. Porque quando você se posiciona, pessoas vão querer trabalhar na sua empresa, cara. Isso é incrível também, né? A empresa se torna sexy, né? A empresa se torna atraente nesse sentido, né? E isso acaba sendo... alinhar, né? Eu acho que é muito sobre isso. Alinhar a autoridade que você é para uma visibilidade que pode se ter desse negócio, sabe? E é isso, né? Às vezes a gente investe um dinheiro para abrir uma loja física, para manter uma loja física, e às vezes é um investimento muito menor você começar a se posicionar e a digitalizar e a olhar para isso como um ponto estratégico a ser investido de tempo, energia e recurso, né? Eu acho que é sobre isso, sabe? E é muito, eu falo muito sobre isso, assim, né? Eu gosto dessa palavra, mas qual seria o quarto passo aí, Renato? Fala pra gente aí. Cara, o quarto passo é uma coisa que as pessoas têm muito medo de fazer, mas já fazem muitas das vezes de forma inconsciente, que é ter um e-commerce. É trazer a sua loja, que é um espaço físico ali que já acontece, para um espaço digital. É um funcionário que vai trabalhar para você 24 horas por dia, né? 7 vezes por semana, sem te cobrar férias, 13º, né? Aquele funcionário que você não teria condições nenhuma de pagar para estar fixo para você o tempo todo. E esse cara hoje, ele pode existir na sua empresa, né? Você tem um e-commerce de forma bem fácil hoje. A gente consegue te ajudar nisso, a gente consegue te ajudar a montar um e-commerce, a digitalizar o seu negócio. E muitas das vezes há um mito no material de construção que ele não consegue fazer, que ele não pode ter um e-commerce, né? E a gente acaba olhando para esse assunto, para esse tema, e eu gosto de trazer a seguinte reflexão para um dono de material de construção, quando ele fala que o e-commerce não é uma realidade, né? A pergunta é a seguinte: se eu vendo pelo WhatsApp, certo? Vendi pelo WhatsApp, chegou um pedido, concluí o pedido através de um envio de uma chave Pix, esse cliente pagou, certo? Está pago, e eu vou lá e faço a entrega. Cara, isso é um e-commerce que já funciona na sua loja. E isso destrava a cabeça, geralmente, do dono de material de construção, quando ele entende que ele já tem um e-commerce em funcionamento. Ele só precisa agora profissionalizar, deixar algo mais bonito, mais atraente, né? Quando a gente, às vezes, olha um carro, às vezes o carro parece uma coisa comum, mas quando você bota uma bonita roda, né, filma, você vê que ele ficou totalmente atraente, né, ficou totalmente lindo. Então a gente pega um e-commerce e transforma ele, traz ele para um outro nível, né, de jogo. Fala um pouquinho mais sobre isso aí. E é muito interessante porque eu acho que essa palavra é isso, né? A automação, ela é o funcionário que você não pode pagar, né?
Então, é muito interessante isso, né? À medida que a gente vai percebendo que, ó, o Caio aí, a Fernanda Dorigueto aí, Ambrosio está aí. Olha, muito legal, os clientes da EDS estão aqui, né? Então, não é só aquela questão de... A gente tem clientes aqui de 9 anos de sistema, 8 anos de sistema, 5 anos de sistema, clientes que estão há um bom tempo com a gente. E é muito interessante que a gente também está se posicionando, o Caio está aí, né? E olha só que interessante, não tem... a gente hoje não anuncia mágica, né, Fernanda? Não tem mágica, é justamente a gente olhar para isso. A gente tem buscado trazer essa possibilidade de pensar a estratégia do material de construção. Então, por exemplo, vamos pensar do balcão, né? A estratégia do balcão de venda direta, é uma realidade e que acaba sendo, né, 100% ou boa parte do faturamento da empresa. E qual é o grande desafio desse tempo? É entender que existem estratégias que podem começar a transicionar, seja a estruturação de canal, seja pelo WhatsApp, seja por outros canais, ficar presente para outras estratégias de venda que não seja só a venda de balcão, porque essa é a grande realidade. Só para vocês terem uma noção, né, Fernanda que gosta da madeira, Fernanda, você sabia que a madeira, ela emite, né, ela tem de entrega 8.000 entregas por dia. 8.000 entregas por dia no e-commerce da Madeira. É absurdo, eles cresceram, né, absurdamente, né, tiveram investimento. E aí eu quero contar o quê? O por trás disso. Ela foi acelerada, foi mentorada pelo um grupo Endeavor, por exemplo. Ou seja, existe um acompanhamento por trás. Então, eu tenho hoje mentoria, hoje eu tenho mentores que me acompanham, porque esse é um jogo que ninguém conta sobre a transformação de muitas empresas. Muitas empresas que você admira, que eu admiro, né? Olha, odeia madeira. Lembra, é verdade, ela tem um fato aí da madeira. Fernanda. E aí o que acontece? A gente passa a perceber o quê? Não é sobre o que a gente muitas das vezes percebe, é justamente entender a nuance do quanto a gente consegue melhorar naquilo que a gente faz, o quanto eu consigo crescer. E aí, olha só que louco, né? Aproveitando isso, o quanto que tem de oportunidade para você estar no digital. O quanto eu posso prestar um serviço melhor, um serviço que pode ser transformador. O Caio está aí, né, que cuida de logística, né, que o Guilherme que está aqui também que cuida de logística. Como é que eu consigo ser mais competitivo que elas, trabalhando uma estratégia muito melhor de atendimento mais humanizado, por exemplo, no WhatsApp, né? Trabalhando uma estratégia mais humanizada no meu e-commerce? É isso, é entender as brechas de mercado. Então, quando eu entendo as brechas de mercado e transformo a objeção de venda de muitas pessoas em um grande ponto de transformação do meu próprio negócio, eu dou um salto quântico, sabe? E é sair dessa segurança, porque realmente o balcão é segurança. E aí o desafio que eu trago aqui hoje é justamente isso. Eu sou monocanal, né? E eu faço o quê? Eu amplio e passo a ter novas estruturas de canais de venda. O e-commerce é uma, o WhatsApp é uma. A gente vai ter um workshop aí em breve, é surpresa, mas a gente vai falar de alavancas de crescimento. Então, olha só que interessante. A gente entender, fazer a leitura do cenário e entender que não tem como fazer isso. Olha só que interessante. A Magazine, né, a gente pode falar de grandes, né, que tem milhares de atendimentos, mas o que eu quero trazer para o pequeno, né, ou para a média empresa que já fatura muito alto? É justamente começar o jogo. Começar entregando uma entrega. Não vai chegar a 100 vendas se eu não fizer a primeira. Não vai chegar a 10 vendas se eu não fizer a primeira. Esse é um desafio, né? Olha isso. Eu estou com esse processo de digitalização da empresa, traz segurança jurídica para a empresa. Exatamente. Olha só. Minimiza os riscos processuais. Olha só que interessante. Para a gente do jurídico é excelente a digitalização das empresas. É sobre isso. E aí a gente tem hoje, por exemplo, políticas de segurança, né? Políticas que podem mitigar muitas das coisas, políticas de troca, ou seja, isso são nuances disso. Mas o que eu quero trazer para você é o seguinte: não deixe que isso seja uma objeção para você digitalizar a sua empresa. Né? Às vezes
o atendimento que eu tenho ruim, né? Não, eu não quero ter isso. Ou seja, não é sobre isso. É uma oportunidade de fazer diferente. É uma oportunidade de transformar. É isso que eu tenho feito. Não, tem muita gente fazendo isso, fazendo live, fazendo aquilo. Não, mas essa live é diferente. Essa live está falando com você. Né? Essa live a gente está trocando uma ideia aqui, está compartilhando ideias. E esse é o grande gap. O mercado está cheio de oportunidade. É simplesmente a gente ajustar o nosso ponto de vista. E o e-commerce é sobre isso. O e-commerce é justamente para você entender que existe um outro jogo. E entender que existe uma nova maneira de se comunicar venda. E de provocar uma experiência transformadora. Eu sei aqui, por que a Fernanda fala de atendimento? Porque ela é excelente no atendimento. Entendeu? E é exatamente isso. Como é que eu levo essa excelência de atendimento do Ambrosio, por exemplo, para o digital? Esse é o planejamento estratégico, que pode escalar, né? Que pode transformar, que pode fazer diferença nesse tempo que a gente está vivendo hoje, pode ser um somatório no nosso faturamento e no nosso crescimento anual. É sobre isso, sabe? É ajudar vocês a aproveitar tudo aquilo que já existe ao seu favor. Tá bom? Sensacional! Olha, essa contribuição nos enriquece. Eu digo que a pergunta extrai o ouro, né? E a afirmação provoca e devolve pressão. Vamos lá. Fala aí o quinto passo. Vamos lá. Gente, passa muito rápido. Passa rápido demais. O quinto passo, Edson, é uma área de especialidade da casa, né? É uma área de olhar voltado para a estratégia. Porque não adianta a gente ir fazendo e remendando sem uma direção. Então, muitas empresas hoje, elas têm pecado porque elas querem fazer o que está na moda. Beleza, vou vender pela internet, vou fazer. Mas não param para analisar o seu cenário atual, para entender o quanto já existe de potência dentro do seu negócio e acabam não olhando para a visão estratégica. Exatamente. Com aquela famosa frase, tu não consegue olhar, não consigo ver isso, eu sou o cara do balcão, né? E sai fazendo. Né? Mas como você vê esse olhar estratégico hoje, como a gente entra dentro da mentoria, a gente acaba, para a digitalização ser completa, eu acredito que a gente tem que olhar para a visão estratégica do negócio, olhar de cima. Né? É como se você pega aquele aparelho que você filma de cima, né? O drone, né? E você consegue olhar o comércio. Esse dia a Falmar fez uma filmagem muito bacana, né? E você vai saindo de dentro daquela operação interna tão bruta, tão pesada, que te suga todo o tempo e energia. Você chega, às vezes, cansado, né? Sobrecarregado de tanta operação, e você sai um pouco e olha de cima e acaba tendo um mapa do seu negócio, uma visão estratégica do que você pode mudar para lá, o que você pode mudar para cá. Né? Fala aí, Edson, você que gosta muito de entrar nesses detalhes aí, nas mentorias, conta um pouquinho dessa parte da visão estratégica para a digitalização do seu negócio. É muito valioso, Renato, porque é incrível como o negócio pode ir para um próximo cliente pelo fato de a gente olhar, né, a partir de um novo prisma o nosso negócio. Né? Por exemplo, a gente está aqui dentro de um shopping, eu estou no Multicenter aqui em Itaipu, eu estou dentro de um shopping. Só que aonde eu estou, nessa sala, eu não consigo saber se está chovendo, não consigo ver. Ou seja, quando eu estou fechado, e à medida quando eu saio, quando eu dedico 1 dia, 2 dias para pensar o meu negócio, essa é a palavra, como eu penso, e aí a gente desafia sempre, né? Para onde vai o meu negócio, sabe? Quais são as estratégias que estão dando certo? Quais são as estratégias que precisam ser melhoradas, que precisam ser descontinuadas, que precisam avançar? Olha isso, sabe? A estratégia, ela delimita o caminho. Ou seja, ela vai começar a dizer não para algumas coisas, não para alguns clientes e sim para outros. E vai fazer você enxergar o seu negócio e não fazer com que você seja refém do seu negócio. Pelo contrário, você faça com que essa estrutura não funcione para quebrar a sua vida, como empresário, como empreendedor, sabe? E a estratégia, ela define a estrutura, né? Então, se eu tenho uma estratégia bem definida, eu acabo criando uma estrutura que não me quebre, que não me mate nesse sentido. Só que muitas das vezes a gente acaba virando refém, por falta de estratégia, refém do nosso próprio negócio. E esse é um dos pontos que a gente trabalha muito na mentoria, né? É justamente trazer essa qualidade, né, de resgate do prazer realmente de empreender, de descobrir, cara, que o empreendedor vive para além, são duas entidades separadas, a empresa e o empreendedor.
fazer essa separação e trazer clareza, trazer luz sobre isso, muda o jogo do nosso negócio, faz a gente enxergar um novo passo para o nosso negócio. E para além disso, a gente, num processo de mentoria, de acompanhamento, na verdade, né, a gente fala de acompanhamento, é justamente entender o seguinte: qual é o meu papel? Acho que o posicionamento, a dinâmica estratégica, ela tem muito a ver sobre qual é o meu papel no meu negócio. É um papel somente de atender, porque às vezes esse é o maior desafio, é não saber o estado atual da empresa. A estratégia e a mentoria acaba te dando luz para o seu estado atual. Então, se eu não tenho clareza de onde eu estou hoje, né? Porque o que acontece? Um dia eu já fui o técnico, né? Eu já limpava os computadores de muitos clientes, só que hoje eu não consigo fazer mais isso. Só que as pessoas ainda ficam com a imagem desse Edson. Só que esse Edson não existe mais, porque eu precisei se reinventar. E é justamente isso, né? Às vezes eu posso estar no mesmo ponto, só que eu já mudei, a minha cabeça é outra, a minha mente é outra, e eu preciso investir tempo, energia e recursos para transformar exatamente isso. E eu digo o seguinte: quer descobrir aonde está a sua estratégia? É só você saber aonde está o seu tempo, sua energia e o seu recurso. Ali está a sua estratégia. Ou seja, eu vou repetir, tá? Se você quer descobrir aonde está a sua estratégia, você vai descobrir aonde está seu tempo, sua energia e seu recurso. Se o seu maior tempo está no balcão, ali está a sua estratégia. Se o seu maior tempo não é pensar no estratégico da empresa, você está fora da estratégia. Você simplesmente está fazendo a sua empresa funcionar. Acho que o Edson deu uma segurada. Conta aí. Conta aí o que você está achando dessa live. Acho que o celular do Edson descarregou, ou alguma coisa aconteceu, a internet diminuiu. Vamos lá. Parou, parou, parou. Vê aí se está voltando ao normal. Conta para mim como tá, se está conseguindo ver, visualizar. Travou, travou. Estão conseguindo visualizar? Me conta aí, travou. Deixa eu apertar aqui o reiniciar então. Vê se voltou. Voltou? Voltou, voltou, voltou. Conta para mim aí, tá voltando, tá voltando. Conta para mim, aqui para mim já tá ok. Tá escutando, mas não tá vendo. Conta para mim aí. Conta para mim. Voltou para mim? Ah, então só o Edson que não conseguiu voltar. Vamos lá, o que você está achando da live? Conta aí as sacadas, conta os insights que você teve aí. A gente falou um pouco hoje, o Edson soltou alguns ouros, né? Se você anotou, se você pegou aí, você entendeu que existe um jogo por trás do jogo, como a gente costuma falar aqui, né? Existe uma estratégia por detrás de tudo isso que acontece e que você às vezes vê na internet e acha, né, muito grande, muito bacana e muito distante de você. Então, se de repente você está precisando dessa ajuda para dar esse próximo passo, se você está precisando, né, dessa orientação, e isso muitas das vezes é muito simples, senta na mesa com quem conhece do ramo, senta na mesa com quem precisa e quem pode te ajudar, né? Hoje a gente está aberto aqui a te ouvir, né? No final dessa live você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar a sua interação, você pode mandar a sua mensagem, o que ficou, de repente não ficou tão claro para você. A gente agenda uma reunião, a gente agenda uma reunião estratégica. Eu vou dar oportunidade para você agora, dono de material de construção, você que está precisando reinventar o seu negócio, digitalizar o seu negócio, para você falar um pouco comigo, falar um pouco com o Edson sobre uma sessão estratégica e a gente tirar um tempo junto para diagnosticar, né, como está o seu negócio, como está a sua operação, como está a sua parte do digital. De repente você quer iniciar um e-commerce, quer iniciar um marketing e não está conseguindo dar nenhum passo, está postando aquelas fotos, né, que você acaba tirando, né, sozinho lá e colocando na internet de qualquer maneira, e a gente não quer que você faça sozinho, a gente não quer que você faça de qualquer maneira. A gente pode te acompanhar nesse espaço, a gente vai dar
a mão a você, para que você não caminhe sozinho, para que você tenha uma empresa por trás disso tudo, para que essa digitalização não seja, né, tão danosa quanto fazer sozinho. Então a gente consegue dar esse espaço com você. Então, essa live aí vai ficar gravada para você que não visualizou a tempo, para você que não conseguiu chegar. Muita gente não conseguiu entrar, que falou que estaria junto com a gente hoje, não conseguiu de repente entrar a tempo, mas vai ter oportunidade, a gente vai deixar ela salva. Então, vamos lá. Perguntas aí, manda sua mensagem. O que você sentiu dessa live? O que você aí, ó, participou hoje? Você tem entendido, de repente, um feedback aí de como tem sido? A Falmark já está reinventando o seu negócio. Pode falar um pouquinho aí de como está, manda uma mensagem, como está funcionando, como está essa experiência de digitalização, de renovação do seu negócio. Fala para mim aí. Conta para mim o que você achou da live, o que você achou das sacadas. Daí o seu comentário, o seu testemunho. Fala com a gente o que você tem achado. E, mais do que isso, conta com a gente para esse próximo nível que você precisa estar, para esse próximo passo que você precisa estar. Fala, Caio. Caio é o cara que hoje é 100% presente para aquilo que tem que ser feito, né? Cada dia que passa ele está melhorando. Cara, o Caio hoje é sensacional. A gente pode dizer por experiência própria que a gente, às vezes, dá um comando, uma orientação, na verdade, né? A gente tem uma conversa, dialoga com ele, a gente manda um áudio, às vezes, para ele, na hora ele pega e executa. Cara, o negócio dá certo. Esses dias a gente comentou sobre o carrinho abandonado, criou uma estratégia e a gente recuperou muitas vendas na internet que não estavam sendo concluídas. Cara, isso é o mais bacana. E a gente tem experiência hoje de cliente que está na loja física, está dentro da loja e pega o celular e está comprando, né, pelo site, pelo e-commerce e está retirando. Ou seja, às vezes o cliente não quer ter mais a experiência do balcão, ele quer ter a experiência dele. Então, você precisa deixar o seu cliente ter a experiência que ele quer ter na loja. Se ele veio pelo Instagram, se ele veio pela internet, cara, deixa ele falar pelo Instagram, conversa com ele pelo Instagram, termina a conversa pelo Instagram. Se ele quer continuar ali, né? E a gente viu detalhes que às vezes o cliente ele não quer falar no WhatsApp, ele quer continuar pelo Instagram e você vai permitindo que ele continue, né? Que ele seja preciso, né? Pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, onde ele quer começar a conversa com você. Cara, sensacional. Obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Caio. Obrigado. Hoje a gente vai tirar o print, tira esse print aí, tira, marca a EDS, marca o Instagram do Edson, pode marcar o meu Instagram, compartilha com a gente o que você achou, você vai mandando essa mensagem, vamos lá, vamos dar um sorrisão aí para a gente printar a tela. Show, show, show! Tá aí, ficou aí a nossa live, tá registrada. Tá salva, tá salva. Fica tranquilo. Muito obrigado. O Edson participou aí, mas houve uma eventualidade que, infelizmente, ele caiu no finalzinho da live, mas compartilhou muito ouro. Sempre que você pode estar presente com o Edson, ele fala muito que a pergunta extrai o ouro, né? Você tem a oportunidade de falar com a gente de forma muito clara. O que mais a gente tem aqui é reunião de pessoa que vem aqui, que pede ajuda, que pede orientação e sai daqui com a direção. Isso que é o mais importante. A EDS Digital é esse ponto de apoio, né, para o seu negócio, para que você dê o próximo passo e que a sua empresa vá para um próximo nível. Não dá mais para ser amador. Não dá mais para jogar esse jogo sem intencionalidade na internet. Você precisa ser intencional. Você precisa dar um passo e às vezes você não quer dar esse passo sozinho, cara, chama ajuda. Você precisa de ajuda? A gente está aqui para te ajudar. Manda uma mensagem. A gente tem pessoas aqui de qualidade para te atender, seja no software, seja com e-commerce, seja com marketing, seja só pensar em estratégia do negócio, de repente é algo que não está dando tão certo, você precisa mudar, seja o tratamento com pessoas, a gente tem tratamentos aqui, treinamentos aqui, que envolvem o seu balconista, transformar balconistas em vendedores, em pessoas que têm intencionalidade na venda, não só tiradores de pedido, né? Então, é isso que é o mais interessante. A gente pode ajudar para além, né, de somente o software. Existe muita coisa que a EDS hoje pode potencializar no seu negócio. Tá bom? Um abraço para você que ficou até o final. Muito obrigado. Essa live fica gravada para você e seja a hora que você estiver assistindo, conte com a EDS. Um abraço. Até o próximo nível, o próximo passo do seu negócio.